de estar com os irmãos, junto a gente adorar, louvar, agradecer a palavra, a presença desse Deus, e aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marco, todo o corpo de obreiro, evangelista, louvar a Deus pela esposa de Neide, as irmãs, irmãos, louvar a Deus pela vida de todos em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo de número 5, vamos ler alguns versículos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diga assim comigo: a morte, mais forte, diga: a morte passou a todos os homens. Amém? Sempre dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fica com a tua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada e vamos fazer um culto participativo, né, irmãos? Para não ficar só aqui lendo e tal, os irmãos vão me ajudar aí também, lendo alguns versículos da parte de Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Gênesis algumas coisas que aconteceu, irmão, que ocorreram naquela época, coisas como o juízo de Deus sobre a humanidade, quando Deus ele permitiu o dilúvio sobre a terra. E hoje a gente conta aquela história, né, da Arca de Noé, uma história muito linda, mas se você adentrar na Bíblia Sagrada, você vai ver que ali foi um grande juízo de Deus contra aquele povo daquela época. E outra coisa que trouxe até hoje muita dor, um desastre, a partir daquele momento, todo o desastre que você vê hoje veio a partir daquele momento, e eu estou falando aqui da queda do homem no jardim do Éden. Então, quando Deus ele formou o homem no jardim, Deus ele não formou o homem, irmão, para que o homem viesse morrer. Não estava no projeto de Deus formar um homem, uma família, um casal, para ele morrer. Não. E quando nós olhamos para a história
E a gente vê que Adão, ele morreu por quantos anos? A igreja sabe, irmãos? Adão morreu por quantos anos? Quanto? 930 anos. Diga assim, Adão. Bem forte, diga Adão. Morreu por 930 anos. Mas o mais velho que morreu foi Matusalém, que foi o avô de Noé. Foi isso? E ele morreu por quantos anos? 969. Não é isso? Então Deus, ele não formou o homem para que o homem viesse a morrer. Não. Mas quando Deus colocou o homem no jardim, e Deus, ele fez uma aliança com o homem, porque Deus é Deus de aliança. O nosso Deus, diga assim, o meu Deus é Deus de aliança. Aleluia. Deus, ele fez uma aliança com aquele casal. Fez um acordo, uma aliança, disse: vocês vão administrar esse jardim, vocês vão cultivar, vão multiplicar, vão cuidar de tudo, mas tem uma coisa: vocês podem comer de tudo, só não comam daquela árvore. Então Deus fez um acordo com aquele homem, mas o homem, ele desobedeceu. O homem pecou. Diga assim, Adão e Eva pecaram. Agora a Bíblia está dizendo o quê? Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que com pouco homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o que, irmão? A morte. Deus não fez o homem para morrer, mas devido à desobediência do homem, o pecado do homem, aleluia, e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, a partir daquele momento, abra sua Bíblia. Cadê, irmão? Gênesis, capítulo. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Veja aí, capítulo 2 de Gênesis. Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 16, versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrer. Por que Adão não morreu? Aí
Eu só estou na introdução, viu? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Quando Adão e Eva pecam, pelo pecado, a morte entrou no mundo. Mas Adão não morreu, morreu com 930 anos. Então, Deus estava falando aqui, não só de uma morte. Neste momento que ele peca, Deus diz: certamente tu morrerás. Aqui eu quero falar com você sobre 3 tipos de morte. E nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Então, a partir deste momento, diga assim comigo: a partir deste momento, entrou 3 tipos de morte no mundo. A primeira morte, a morte física. Diga assim comigo: a primeira morte foi a morte física. Vamos escutar. O que é a morte física? A morte física. A morte física é uma separação entre a alma e o corpo. Diga assim comigo: a morte física é uma separação entre a alma e o corpo. Talvez você não dê glória nem goste quando a gente fala de morte, o negócio, o povo nem prega sobre isso, né? Nem prega sobre isso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se tem uma certeza, irmão, se tem na nossa agenda, tem um negócio que um dia a gente vai se encontrar com ela, está na agenda, é a morte. Você pode ser crente, você pode ser adorador, você pode ser o que for. Essa morte física, ninguém. Sabe, irmão, às vezes a gente faz questão por tanta coisa, né, irmão? E daqui ninguém leva nada. Se tem uma coisa, irmão, que eu tenho certeza, é que um dia eu vou morrer. Você pode ser crente, diga assim comigo: eu tenho promessa de Deus, pastor. Mas vai morrer. Felizmente, mas não tem como fugir. Então, quando Deus ele diz a Adão: certamente tu morrerás, Deus estava falando dos tipos de morte. Morte física, que ele ia passar pela morte física, que não estava na programação de Deus, mas pecou, pelo pecado entrou a morte, e automaticamente, assim que ele peca, desobedece, ele já morre espiritualmente. Eita glória! O negócio vai começar a apertar o parafuso. Pode apertar aqui?
Vamos embora. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz o quê? Segunda Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8, a gente está falando da morte física. Versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, Paulo, ele estava falando da morte do corpo, a morte física, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, o corpo, o homem, ele foi formado do pó e ele vai voltar para onde, irmão? Volta física. Mas vai morrer. Diga assim comigo: o corpo morre, mas o espírito não. Glória a Deus. Você vai dar conta. Você vai prestar conta. O seu corpinho vai voltar para o pó, mas o espírito, a sua alma não, filho. Pertence a ele. E o que você fez aqui, aleluia. Então, irmãos, a morte física, todos nós vamos passar. E a morte espiritual? E a morte espiritual, meu presbítero Diogo? E a morte espiritual? Ih, rapaz. A morte espiritual, irmão, é a separação entre o ser humano e Deus. Quando Deus disse: certamente morrerás, assim que você desobedecer, pecar e comer, você vai morrer. E a partir daquele momento, Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, porque morreram espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O pecado conduziu toda a humanidade à morte. Abra sua Bíblia em Romanos 5,14. Ele diz o que aí? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia vivido. Então, a partir daquele momento, abra sua Bíblia agora em Romanos 3,23, que diz o quê? Todos pecaram
arrodeando muito. Escute só. Escute só. Quando nascemos, já nascemos debaixo do pecado. Já nascemos, irmãos, debaixo do pecado. Quando nascemos, já nascemos debaixo do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda a humanidade, todo o ser humano, ele vai sair daqui para a eternidade. Tem certeza, pastor? Tenho. Todos. Ele vai sair daqui para a eternidade. Mas existe uma separação. Quando você morre aqui, morreu o corpo, mas a alma e o espírito não morrem. Nós vamos para a eternidade. Todos vão para a eternidade. Mas existe uma separação, que aqueles que morrerem com Cristo, aleluia, vai para a eternidade, para a vida eterna, aleluia. E aqueles que morrerem sem Cristo, vai para a eternidade, mas para a morte eterna. Olhe para seu irmão que está do seu lado, mexa com ela para ele não dormir. Vá, balance ela aí, por favor. Balance ela. Não tem medo dele não, não tem medo dela não. Balance ela, não durma não, irmão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos todos, eu, você, já estava tudo certo para a gente ir para onde? Para o inferno, para o lago de fogo, aleluia. O caminho que estava preparado para mim, Kennedy, era assim de morrer e direto para a eternidade. Vida não, morte eterna do lago de oh, irmão, aquele lago de tempo aí apontado, que eu não quero nem falar. Não, pelo amor de Deus. Diga assim, você está com medo dela? Diga, você estava caminhando para o lago, mas não era um rio bonito na hora de fogo, de ardente de fogo, você ia morrer eternamente. Você já passou pela morte física, já estava morto espiritual e agora ia morrer separação para sempre de Deus, a morte eterna. Aí eu encontrei, diga assim, Jesus. Aleluia. O negócio começou a mudar. Quando eu encontrei Jesus, o negócio começa a mudar. Aleluia. Eita, menina, glória a Deus. Dá glória aí, menina, para animar o negócio. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, 23. Essa menina é da Assembleia Roxa. Rapaz, Romanos capítulo 6, meu presbítero Diogo 23, diz o que aí? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da graça de Deus é a vida em Cristo Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O salário do pecado é? Quando o pecado vem e manda você fazer algo, ele vai te pagar. Uma moeda, ele vai te pagar. E o salário que ele te paga é a morte. Diga para seu irmão, o salário do pecado é? O pecado é a morte.
verdade estão mortas espiritual. Muitas pessoas que já não têm mais comunhão com Deus. Ela pode até vestir um terno, pode ter uma Bíblia, pode vir a todos os cultos, pode até abrir a boca, pode até pregar, pode falar o que for, mas está passando por essa morte espiritual. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A morte física não tem jeito, você vai ter que ir, mas a morte espiritual tem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita! Ainda é tempo de você se arrepender hoje, voltar ao primeiro amor e começar a adorar Ele em espírito e em verdade. Assim diz o Senhor dos exércitos que veio aqui adorar. Se você entrou morto espiritual por essas portas, eu quero te dizer nessa noite, aquele que ressuscita morto está aqui nessa noite. Será que você pode adorar Ele? Talvez você adentrou aqui e não tem sentido mais a presença de Deus. Deus está te dizendo, eu estou te dando vida hoje. Eu estou vivificando o teu espírito. Tem jeito. Te arrepende, pede perdão. E tem comunhão com Ele. Ele está dizendo, eu trarei vida novamente para você. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, santo ao Rei Jesus. Oh, é santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Ei, você está pensando que você é o quê? Pela graça sois salvos, mediante, e isso nem vem de vós. Quem é você? Quem sou eu para chegar a Deus? Jamais homem nenhum tem essa capacidade. Ele pode ter faculdade, ele pode ter teologia, ele pode ser o que for, mas nenhum homem pode ser justificado, ele justificar ele diante de Deus, Aleluia. Oh, glória. porque está morto. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia que eu vou lhe provar. Diga para seu irmão, você era morto, mas agora é vivo. Glória. Só quem dá glória é quem está vivo, viu? Abra a sua Bíblia, eu quero te provar que tu estava morto espiritual. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20. Capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado, em quem outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com nos vivificou. Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos espirituais? Alabás, vivo espiritual, aleluia! É aquele que ainda sente a presença, sente. Chega aqui adorando e dizendo: eu estou sentindo ele. Rapaz, ele nos vivificou. Como é? Vou ler de novo. Cadê? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Nos vivificou estando vós, e vos vivificou estando vós mortos em ofensa e em pecado. Olha para a sua irmã e diga: você, com sua capacidade, nunca chegaria a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele chegou e nos vivificou. Ainda morto. Você sabe o que quer dizer isso? O nosso destino era aquele lado, que eu quero me falar aqui. Estávamos já indo para lá. Então nós vamos ver isso em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, para você entender essa morte aqui. Jesus falou dela em Mateus, no capítulo 8, versículo 22. Você pode ler aí? Mateus, capítulo 8, versículo 22. Era um rapaz que queria seguir Jesus, um escriba, não é isso? Aí veja. Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Pronto. Como é que morto vai sepultar morto? Jesus estava falando da morte espiritual. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Você está entendendo? A morte espiritual é, irmãos, olha para cá, meu Deus, queria que entendesse isso aqui, irmão, que você entendesse: a morte espiritual vai te levar para um lado. Você vai passar pela morte física, mas se você morrer fisicamente e morto espiritual, você, irmão, vai ter salvação. Olha para a sua irmã e diga: o poder de decisão está na sua mão. Diga: O poder de decisão está na mão de todos os filhos. Hoje você tem o poder de decidir. Hoje, depois que o teu corpo morrer, outra parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 21 a 24, diz o quê? Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Porque eu não tenho tempo, irmão, de ficar lendo história aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse Começaram a alegrar-se. Esse meu filho estava o quê? Morto. E revive. Os irmãos conhecem, né, a história do filho pródigo? Aí ele disse que esse filho estava morto e agora se encontrou com ele revive.
pode dar glória a Deus? Eita glória! Diga assim: eu estava morto, agora eu estou vivo. Eita glória! Estávamos mortos, aleluia, no pecado, na ofensa, mas o sangue de Jesus nos vivificou. Então, irmão, temos essa morte física, morte espiritual e a morte eterna. Essa morte eterna é uma separação eterna. Não tem mais volta. Se arrepia até meus ossos, irmão. Até meus ossos ficou arrepiado agora. Meu pastor Marco, já pensou se eu morrer fisicamente e morrer espiritualmente? Não tem para onde ir, irmão, pelo amor de Deus. Diga a sua irmã: não morra, não quero morrer espiritual. Oh, aleluia! Os irmãos também, né? Os irmãos. Diga a seu irmão aí: nunca pense de largar Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque, irmão, a pior coisa que tem é você sair dessa vida morto. Tem mais gente, não? O negócio é sério, não? Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus capítulo 13, no versículo 40, diz o quê? Assim como já é maldito e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mateus 13, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Não é aqui. Então, o 36, então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegando ao pé dele, um dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do rei. E o joio são os filhos, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e o lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então o justo no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, Aleluia, Jesus. vai ter uma separação. Uns vão seguir para a vida eterna, todos vão para a eternidade. Todo ser humano, onde tem um ser humano, ele vai para a eternidade. Agora ele vai para a morte eterna,
e outros vão para a vida eterna. Mas todos têm direito a uma eternidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, 11 diz o quê? Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, diga assim comigo, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Isso é bom. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Oh, glória. Pode até o corpo padecer, pode até jogar você numa prisão, degolar sua cabeça, pode até te matar, aleluia, de espada, de tiro, aleluia, mas tem uma promessa: se você ser fiel até o fim, até a morte, tem uma coroa preparada para você, uma coroa de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Glória a Deus. Vá ver a história desse povo aqui dessa igreja, passando tribulação e morte, e Jesus chegou e disse: ser fiel até a morte, que eu já preparei a tua coroa. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Você não vai passar o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, irmão, que vai te levar à morte eterna. Jesus disse: você não vai para a morte eterna, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Não dá tempo mais. Deixe para ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 57. E para terminar, João 11, 25, 26. Leia aí, irmão, me ajuda aí, que eu não tenho mais tempo. Eu tenho que, irmão, eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Cadê? João 11, Jesus disse o que, irmão? Para terminar, meu pastor, pode vir para cá, pode vir. (11, 25, 26) diz o que, irmão? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Oh, glória! Quem pode dar um glória a Deus? Pegou na hora certinha, né? Eu fico olhando para os dois relógios. Eu gosto de ver pregador assim, que prega tudo e